a gente está falando, então, dos 3 erros, né? Eu escolhi, assim, é difícil porque a gente fala assim, qual que é o pior erro na gestão? E eu sempre falo que a gestão não aceita erro, né? Mas a gente erra todo dia, a gente acerta todo dia. Às vezes uma atitude que a gente toma hoje, daqui a um ano já não serve mais. E quem é empreendedor sabe como que é difícil, né? A gente tem que se reinventar o tempo inteiro, tem que adaptar, ser flexível. Então, isso aí é uma constante. E quem tem empresa, no fundo, é meio doido, assim, porque gosta dessa adrenalina. A gente fica meio viciado nisso, assim. É o problema, é o que estressa, mas também é o que dá o friozinho na barriga, né? Então, assim, foram 3 erros que eu escolhi, que eu acho assim, que dentro das nossas consultorias, o que a gente mais vê, assim, que são erros que, às vezes, um erro, ele provoca outros, né? Porque todo erro, ele tem a sua consequência. Mas esses erros que eu escolhi, esses 3 erros, são erros que, se você não fizer, se você cometer, você vai criar aquele efeito dominó que a gente fala, né? Aquele erro que ele traz outros erros, né? Então, o primeiro erro que a gente selecionou, que eu acho que é a falta de estratégia, é um erro crasso, né? É um erro que ele traz muitas consequências, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, é assim, Cristiane, o que adianta a gente ficar fazendo planejamento? Agora, na pandemia, a gente escutou muito isso, né? Falar, Cristiane, o que adianta a gente ficar fazendo planejamento? O mundo muda a todo tempo e o que eu estava planejando agora não funciona mais. E às vezes você está planejando algumas coisas que não funcionam, e aí você tem que mudar. A gente tem que mudar mesmo, né? Assim, a gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que saber contornar os problemas, que isso é a vida do empresário. Mas só que quando a gente não tem estratégia, qualquer dificuldade que aparece, qualquer situação que acontece fora do que a gente está planejando, fora do que estava no nosso entendimento, né, que era mais provável de que acontecesse, quando acontece alguma coisa que não está dentro desse planejamento e a empresa não tem esse planejamento estratégico, o que acontece? Ela se perde. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, planejar não é o que eu faço agora prevendo o futuro. É ao contrário. Eu tenho que pensar do futuro para o presente. Aonde que eu quero chegar e o que eu tenho que fazer hoje para eu estar nesse futuro que eu acredito que vai ser o futuro para a minha empresa. Então, o exercício ele é o contrário. Porque se você não pensar assim, a gente não tem como prever, né? Nada. A gente está vendo aí, a gente consegue prever o que vai acontecer amanhã. Hoje a gente está aqui, amanhã não sei. De repente, dia 7 de setembro, vai ter uma manifestação aí, né? Não entrando na política, mas tudo pode acontecer. Ainda mais se tratando de um Brasil que é uma economia extremamente instável. Aí a pessoa, porque agora... Não, mentira, o Brasil sempre foi instável. É um país que você não consegue planejar por muito tempo, né? E o grande interessante é que o empresariado brasileiro, ele se vira muito bem. Porque se você for pensar, gente, os empresários é uma classe extremamente corajosa. Porque o risco é altíssimo, as dificuldades são grandes, né? Você não tem incentivo, você não tem previsibilidade. Então, quando você pensa assim, em abrir um empreendimento, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita disposição. Porque é um cenário completamente instável. E desde que eu me entendo por gente, né? Isso aí não é de agora. O Brasil não é um país que você tem uma previsibilidade de 5 anos, não. Vou falar de 2 anos, você não sabe, né? Então, a gente precisa de ter isso. Agora, eu ter uma estratégia é diferente de eu ter domínio do que vai acontecer, porque as pessoas confundem muito isso, né? Eu estou planejando, quer dizer que eu tenho que ter o controle do que vai acontecer. Não, esse controle não existe. Agora, eu tenho que saber qual que é a minha estratégia para poder enfrentar essas dificuldades que vão aparecer, mas eu vou antecipar, pensar do futuro para o presente, né? De onde eu quero estar e o que eu tenho que fazer agora para poder me colocar no mercado daqui, me manter no mercado daqui a uns anos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente levantou, né? O segundo ponto foi a questão das lideranças, né? Que é um erro que eu acho assim, que mais afeta, porque quando você tem a sua equipe, a sua empresa muito preparada, tecnicamente, você tem uma tecnologia de ponta, você tem parceiros interessantes, você tem uma estrutura física legal,
Você tem um conhecimento, uma bagagem boa, porque você se preparou, né, profissionalmente para aquilo ali, ou você é um empresário de mercado mesmo, que a vida, né, você amadureceu apanhando ali no dia a dia, e hoje você tem uma estrutura tanto emocional como de conhecimento boa para você se manter nesse mercado, se posicionar bem. E a gente não consegue entender por que os empresários, às vezes, fazem toda se preocupam com tudo isso, né? Agora a questão da mídia social aí, investindo muito, né, no Instagram, investindo nas mídias sociais, ótimo, sem dúvida nenhuma que tem o seu valor, né? Só que esquecem de pensar o que tem que entregar, o que eu tenho que são pessoas que têm que fazer essa entrega. Porque a empresa é feita de pessoas. Não adianta nada eu ter essa tecnologia, eu mostrar da porta para fora como que eu sou eficiente, como que eu sou boa, como que a minha empresa é excelente, sendo que eu não, da porta para dentro, eu não consigo entregar o que eu proponho. Então, esse marketing aí, ele vai funcionar por um tempo, ele vai atrair o seu cliente, mas quem vai manter o seu cliente com você, quem tem empresa sabe, que é o seu dia a dia ali, é a sua entrega. Porque se você não tiver entrega de qualidade, o seu cliente vai para o concorrente na maior tranquilidade. Às vezes até com uma qualidade igual à sua, se o preço for melhor. Se ele vê vantagem, gente, hoje o cliente, cada vez mais, isso está muito nítido, se o cliente perceber algum valor a mais no seu concorrente, ele vai. A fidelidade Sim. dele é com o que ele entende, ou com o que ele enxerga que ele está recebendo. Se você não entregar o que o seu cliente quer, ele vai te deixar. Isso é certo. Então, eu preciso de ter isso muito claro. Se eu não preparar as pessoas que vão entregar esse resultado, como que eu vou ter uma entrega de excelência se eu não tenho as pessoas que executam de excelência? É meio óbvio, né? E as empresas não se atentam muito a isso. Às vezes você vê empresas Ô, investindo Cris, horrores em marketing e não investe nas pessoas que estão lá dentro. Então é complicado. ô, Cris, Oi. essa questão da entrega que você comentou agora me veio à mente um comentário que eu vi outro dia que eu achei bem interessante, que hoje em dia as empresas, qualquer pessoa, qualquer tipo de entrega que você vai fazer, independente do serviço ou produto que você faça, você tem que sempre focar no over delivery, ou seja, você entregar mais do que o seu cliente está esperando. Tipo assim, aquela surpresa que a pessoa vai ter, ele espera X, mas Sim, você vai entregar o X mais Y, que vai agregar valor ao seu serviço, ou ao seu produto, e que vai fazer o diferencial é. para a sua empresa ou para o Exato, seu negócio. Você exato. concorda? Conta completamente. E cada vez mais o cliente está querendo isso. E aí você vê as empresas, por exemplo, às vezes tem empresa que trabalha com uma margem de lucro muito pequena. Vamos colocar isso assim. Ah, Cristiane, mas eu não posso fazer um over delivery porque, sei lá, eu imagino que um over delivery seria entregar algum brinde, né? Ou surpreender esse cliente na hora da minha entrega de coisa. E eu trabalho com uma margem muito pequena. Estamos aqui com a Daisy, né, que é de laboratório, as margens às vezes são muito baixas, assim, você não tem uma margem muito grande para poder fazer esse investimento, né? Para poder fazer esse over delivery no primeiro momento, como a gente imagina. Só que às vezes tem coisas que você pode entregar que é na qualidade da sua entrega. Por exemplo, prazo. Prazo é uma coisa hoje que todo mundo quer, todo mundo hoje está com pressa, né? Você não consegue encontrar um cliente que fala assim, você fala assim, eu posso te entregar quinta-feira ou então segunda da semana que vem? Não, segunda da semana que vem nunca é opção, ele quer na quinta-feira. Então, tem esse senso de urgência. Então, de repente, por exemplo, o prazo é uma questão que você tem que trabalhar dentro da sua empresa, porque talvez seja um over delivery que você possa entregar. Eu entregar com um prazo menor. Para isso, eu tenho que ter pessoas eficientes dentro da minha equipe. Para isso, eu tenho que ter uma operação redonda. Então, Sim. eu não consigo, né, pensando assim, eu falo, às vezes as pessoas fantasiam tanto, eu tenho que entregar numa fita, num pacote bonito. Não sei, às vezes o over delivery do seu paciente não é isso. Eu tenho que entender qual que é a dor do seu paciente, ou do seu cliente, o que ele quer, o que para ele é importante. Talvez o prazo para ele seja mais importante do que um mimo.
né? Às vezes eu trabalho com segmento de alto luxo, que para o meu cliente, o over-delivery dele seria alguma caixinha com laço, cheirosa, não sei. Depende do que você, né? Você vê essas entregas hoje de correio, você vê cada dia mais as pessoas estão inovando, né? Tem cheiro, tem cor, né? Tem o seu nome, está personalizado, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se você colocar um negócio com o meu nome, com a minha letra, eu já fico hiper feliz, adoro coisa personalizada. Então, assim, depende do que o seu cliente quer. Então, só que para isso eu preciso de ter uma equipe treinada. A minha recepcionista lá precisa de entender que o meu over delivery, por exemplo, é prazo. Para isso ela tem que ser ágil, para isso ela não pode esquecer, para isso o processo tem que ser redondo. Eu tenho que seguir esse processo para eu poder ser mais ágil. Às vezes eu tenho que melhorar o meu relacionamento com o meu stakeholder. Né? Às vezes a pessoa eu tenho que fidelizar, eu tenho que valorizar essas pessoas que me mantêm ali. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que me compra todo mês X. Eu tenho que fazer uma entrega para ele, over delivery, do que é acima da expectativa dele, e isso é muito difícil, gente, porque a gente já trabalha no limite de tudo, a gente trabalha no limite de dinheiro, a gente trabalha no limite de pessoal, a gente trabalha no limite de tempo, é todo no limite. Então eu tenho que ter uma eficiência, eu tenho que investir nas pessoas, porque eu tenho que ter pessoa com excelência comigo, senão eu não consigo. Então o erro que eu vejo, às vezes, são essas lideranças, essas empresas que promovem pessoas para essa liderança sem prepará-las. Porque se o líder não estiver alinhado com tudo isso, com a estratégia da empresa, ser uma pessoa que consegue realmente mobilizar a equipe, eu não consigo ter esse resultado. Então, eu me desgasto muito, porque assim, eu não sei se alguém da audiência vai discordar de que o maior desgaste que a gente tem são com as pessoas dentro da empresa. O maior gasto de energia que a gente tem é de manter uma equipe treinada, porque na hora que você acha que a equipe está redonda, um sai, um pede demissão, seu concorrente leva, a pessoa resolve empreender. Não tem equipe pronta, né? A equipe ela é em constante formação. O empresário que está esperando ter uma equipe pronta um dia para mudar alguma coisa, esquece. A notícia ruim do dia, você nunca vai ter uma equipe redonda. Tudo muito dinâmico, É né? muito dinâmico. Agora, eu preciso de ter... mas é muito caro treinar um colaborador. Cara, é ficar com um colaborador ruim na sua empresa, é porque você não mede o tanto de prejuízo que essa pessoa te dá. Então, as pessoas não medem, não tem indicador. Então, eu não sei qual que é o prejuízo que essa pessoa me traz, porque ela sendo ruim. Porque eu não meço. Então, fica muito difícil. Então, o erro que eu acho maior é a falta de treinamento das pessoas. Eu vejo todas as empresas que eu conheço, que são empresas que realmente estão acima, fazendo esse over delivery, né, são empresas que investem em pessoas. Porque o restante é o segundo passo. Então, eu posso melhorar a minha questão física, a minha organização, mas se eu investir nas pessoas, as pessoas vão fazer isso, vai multiplicar isso, vai ser exponencial esse resultado. Então, se eu não tenho pessoas treinadas na equipe, eu não consigo trazer um resultado interessante. Tanto que quando a gente vai para as consultorias, a primeira coisa que a gente precisa é que o empresário dê carta branca e esteja disposto à mudança, né? Primeiro é ele treinar as pessoas dele, que estão com ele, valorizar as pessoas que estão lá, dar oportunidade de crescimento, disponibilizar todas as ferramentas possíveis para investir nessas pessoas. Agora, se essas pessoas não entregarem, aí ele tem que estar disposto a fazer essa demissão, a trocar, porque a empresa dele é um negócio, né? Então, assim, separar a questão emocional com a questão empresarial, né? O meu negócio precisa de ter pessoas capacitadas para ele crescer. Às vezes eu tenho empresário tão bonzinho, assim, que tem tanto, tem um vínculo, mistura tanto o vínculo pessoal com da empresa, compromete o negócio, porque às vezes eu estou falando aqui de profissionais liberais, por exemplo, que tem 2 colaboradores e um é um problema. Às vezes tem um e esse único, por ser antigo, por já conhecer todo o negócio, por já conhecer os clientes, por já estar com todos os vícios, é como se fosse assim, os erros já estão acordados, né? Essas pessoas não têm dificuldade de demitir.
e aí o negócio fica comprometido. Então, às vezes eu brinco, um tempo atrás eu tive um empresário tão protecionista, assim, e era um cargo que era fundamental para o negócio, para a gente virar a chave do negócio dele, e ele não abria mão desse colaborador, e a gente tentava de tudo, e esse colaborador não queria, era resistente, antigo, queria era continuar daquela mesma forma, e aí a gente fala assim, olha, tem que ser pelo menos porque quando é a pessoa pelo menos está tentando mudar, né, está disposta, às vezes você tem que ter paciência com a curva de aprendizado, a pessoa já está ali acomodada, mas você vê uma vontade, você vê um compromisso do outro lado, ok. Agora, quando você não vê que esse colaborador está testando, que ele quer continuar daquele mesmo jeito, e que ele está postando, forçando para que você realmente desista da mudança e tudo volta a ser como era, que você abre mão das competências que aquele cargo exige para poder que ele caiba ali naquele lugar. Quando você vê essa situação e o empresário não quer abrir mão desse colaborador, é muito difícil. Então, esse empresário recente aí, ele não queria abrir mão e era um cargo ali fundamental, né? Era decisivo no negócio dele. E aí eu falei com ele, olha, eu acho que você... Ele falou, Cristiano, mas o que eu faço? Eu não consigo demitir. Ele não está em mim, eu não consigo. Eu falei, fecha a empresa e abre uma ONG. Então, assim, aí ele começou a rir. Falou, não, Cristiano, mas aí você está avacalhando. Eu falei, não, quem está avacalhando é você está avacalhando o seu negócio. Você está misturando as estações, né? Essa pessoa não quer crescer, ela não vai crescer, ela não vai mudar. E o seu negócio está comprometido por isso. Se você quiser mantê-lo, ok. Mas, como empresário, você está falhando muito, né? E aí, mas foi um parto, assim, acabou que depois ele acabou... Na verdade, o próprio colaborador não aguentou a pressão, né? Porque quando você começa a colocar indicador e números e você começa a mostrar o porquê que essa pessoa não responde e mostrar para ela que ela precisa de avançar para ela ficar, aí ela consegue enxergar, né? Por isso que eu sou fã de indicador. Eu acho que indicador, gestão que você não mede, você não faz gestão. Então, quando você mostra com números, isso fica muito claro e fica muito objetivo que você está falando tecnicamente, né? Você tira a emoção de lado e coloca o seu negócio como primeiro plano, que é o objetivo da empresa, né? De ser um negócio usando o seu potencial máximo. E aí as relações são importantes, tem que ser... eu sempre valorizo de tentar ao máximo o colaborador, tá, gente? Não estou aqui falando, não serve, descarta, não é isso. Eu tenho que dar oportunidade, eu tenho que treinar, eu tenho que investir, mas a partir do momento que não é uma via de mão dupla, o empresário tem que desapegar, né? Tirar essa questão emocional, olhar como empresário e olhar para o negócio dele como uma empresa que precisa de sobreviver, né? E aí é o que a gente falou, às vezes recoloca ele no mercado, ajuda a se posicionar em outro lugar, porque às vezes o perfil dele não dá com você, ou às vezes ele não está atendendo ao que você precisa, mas num outro lugar ele atenderia, né? O nível de exigência talvez seja menor. Agora, se for uma questão de posicionamento, aí eu acho que tem que... Assim, se for questão de postura, que é o mais difícil, né? O comportamental, quando o comportamental não é adequado, e a pessoa não se propõe a mudança, aí realmente você tem que fazer esse desligamento e ficar consciente, assim, que você fez tudo pela pessoa, deu oportunidade, oportunizou, mas a pessoa não quis aproveitar. Então, eu acho que a responsabilidade, primeiro, quem tem que ter com o emprego, com o cargo, com a colocação dele na empresa, é o próprio colaborador. Porque se o colaborador fala assim... Porque às vezes o empresário fala assim, mas ele depende do plano de saúde, a mãe depende, o filho depende. É muito comum a gente ver isso, né? E aí eu falo, bom, se ele precisa tanto desse emprego, olha como que é engraçado. A pessoa precisa muito do emprego. Você está mostrando para ela que ela precisa de mudar. Que a empresa precisa de pessoas que estejam naquele lugar, naquela cadeira que ela ocupa, que façam específicas entregas. Você se propõe a treiná-la. Investe nessa pessoa. Tem paciência para a curva de aprendizado dela, está disposta a esperar a curva de aprendizado dela. E essa pessoa se renega a mudança, eu acho que o empresário não tem responsabilidade mais nenhuma. Porque ele está dando oportunidade, ele está mostrando, ele está dando preferência para ela, falando, olha, essa cadeira aqui eu preciso disso, e eu vou dar oportunidade para você. Se esse colaborador não faz esse movimento de querer aquilo ali, será que ele precisa tanto desse emprego mesmo? Será que ele valoriza tanto esse lugar que ele está? Eu acho que não. Eu acho que aí já usa um pouco
do excesso ali de confiança, sabe? Assim, e usa a questão emocional junto, e é um apelo emocional muito grande, e tudo está misturado, né? Então a gente precisa de separar o joio do trigo aí para a gente não comprometer o negócio. Ok? Ô, Cris, é um comentário aqui falando que, no nosso caso, além da qualidade dos laudos, o prazo é essencial para a satisfação do paciente e médico. Então, assim, independente da área de atuação, a pessoa conhecendo o seu cliente, ele vai fazer o over delivery de acordo com o seu cliente. Não precisa ter necessariamente brinde ou qualquer outra. Que hoje em dia está muito ligada essa questão, hoje virou um pouco assim, meio que mania, né? Esses brindes aí. Mas eu acho que tem muitas outras formas do porque ninguém fala do que empresário. Ninguém falou que do empresário agregar valor ao seu negócio sem ser através de brindes, né? Porque, assim, sem ter custo financeiro, vamos dizer assim, porque sim. Hoje em dia tem muita coisa, hoje em dia a gente tem que focar um pouco na questão da pandemia, que realmente muitas empresas estão com caixa, às vezes, com um pouco arrochado, né, apertado. Então, é exercer mesmo a criatividade, né? Sim. E o conhecimento para poder agregar valor ao seu trabalho. E as pessoas associam o over delivery com brinde, mas não tem lugar nenhum escrito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. A maioria das empresas usou, né? A maioria não, mas muitas empresas colocou aí essa surpresa na hora de receber o produto e tal, como um over delivery, mas em nenhum lugar você vê na literatura que o over delivery é brinde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa empresa que fala aí que tem, né? A Deise está falando assim que é uma margem de lucro muito pequena e o tempo é muito exigido, faz muita diferença, né? Que é o caso no laboratório, então o médico precisa desse resultado o mais rápido possível, então esse tempo faz muita diferença, né? Se você demorar muito na entrega, o médico vai passar por um laboratório que entregue mais rápido. Então, ele quer qualidade, quer pressa e quer preço. Então, é um desafio, é o tipo da empresa que tem que investir muito nos processos, porque tem que ter uma eficiência operacional muito alta para você conseguir isso. É um desafio imenso, né? Então, você vê que dependendo do ramo, essa exigência ela se faz muito mais necessária do que, às vezes, num outro ramo que tem uma complacência melhor um pouco, né? Não é tão exigido isso tudo ao mesmo tempo. E dependendo do seu ramo, igual o ramo do laboratório, tem que ter uma eficiência operacional. Então, como que eu tenho eficiência operacional se eu não tenho os meus processos bem desenhados, se eu não tenho uma equipe bem treinada, né? Então, eu preciso de ter isso. E é um baita de um desafio, né? Porque você tem aí, né, desde o prazo, o preço e a qualidade, são três fatores que demandam muito esforço para que você conseguir ter qualidade, você conseguir ter prazo, né, que são duas coisas que naturalmente elas brigam um pouco, né? Porque para você ter qualidade você gasta mais tempo, né? Vou fazer qualquer coisa que você vai fazer com qualidade, você naturalmente demora mais, né? E para eu ter uma questão de qualidade com preço também é mais complicado, porque para eu manter uma qualidade eu preciso de ter um preço, me puxa um pouco para ter um preço mais alto. Então o equilíbrio aí é muito tênue, né? Eu não posso ter muitos erros, porque é o tipo da gestão que não aceita muito erro. Se você pecar no prazo, o seu cliente vai gritar. Se você pecar na qualidade, seu cliente vai gritar. Se você pecar no preço, seu cliente vai gritar. Então, assim, são três pilares aí importantíssimos para o consumidor, né? Então, tem negócios que são exigem mais do que outros, mas todos eles precisam de estar atentos a essa dor do seu cliente, né? Isso é fundamental. A terceira que a gente estava falando, né? A gente quase que acabou. A primeira foi estratégia, a segunda foi as pessoas, e a terceira que a gente falou foi você ter o conhecimento e não aplicar, né? É muito engraçado isso, porque
Às vezes a gente fala assim, a primeira fase da consultoria é a parte de diagnóstico, né? A gente vai definir ali, junto com o empresário, o que são os pontos frágeis ali, aonde que estão os erros, vai desdobrar isso aí, né? Quais são os desdobramentos que tá acontecendo, colocar, como se a gente fosse colocar a empresa na mesa, né? Com todas as suas falhas, mostrar e tal. O interessante é que, geralmente, o empresário sabe. Ele já sabe onde que a empresa dele está com problema. Ele já tem, né? Ele está ali no dia a dia, ele sabe mais do que qualquer um quais são as falhas ali do negócio dele. Quando você vai mostrando esse desdobramento, e você vai apresentando solução, né? Que a consultoria começa a mostrar os caminhos, né? A gente não dá a solução, mas a gente dá os caminhos e começa, então, a clarear. Né? Bom, eu tenho esses problemas, eu tenho consciência disso, o empresário sabe quais são os problemas da empresa dele, mas ele não consegue muito sair, ele fica ali em giro, né? Rodando em círculo. Aí a consultoria vem e mostra para ele, olha, são esses problemas, ok, alinhamos, tudo bem, agora eu vou começar a te mostrar quais são os caminhos que a gente tem para resolver esses problemas. Quando a gente começa a mostrar esses caminhos, o empresário sente um alívio, fala, agora eu vou sair do lugar. Ótimo, nossa, Cristiane, estou adorando a consultoria, maravilhosa, nossa, que pena que eu não te achei antes, tá super feliz. Estamos em lua de mel, é a fase da lua de mel, ok. Mas, como todo casamento, passa a lua de mel e começa a pipocar os embates, né? E aí esse primeiro embate começa quando a gente identifica que as mudanças precisam sair do papel e começar a se colocar em prática. E aí o empresário sente muito essa mudança. Como a gente falou, por exemplo, pessoas chaves que não, né, que se dá oportunidade, elas não crescem, não querem vir, e esse empresário, por exemplo, tem dificuldade do momento de desligar essas pessoas. Né? E às vezes são cargos que são essenciais para o negócio crescer, para o negócio se manter, e às vezes o empresário com apego a questões pessoais e mistura um pouco, né, o papel do empresário com o pessoal e acaba comprometendo o negócio dele em prol disso. Né? Então, isso aí é uma questão que passa a ser dolorido, né? E a gente entende que realmente é um processo que precisa de ser amadurecido, porque é difícil, não é fácil. Né? Então, esse conhecimento, então, quer dizer, eu sei que eu preciso, então a gente descreve as competências ali que aquela pessoa que ocupa aquele cargo ali na empresa dele vai precisar, a gente clarifica aquilo ali, né? Especifica direitinho o que precisa, e aí a gente fala, então tudo bem, então nós vamos dar treinamento para essa pessoa que é da sua confiança, que está aqui com você há muito tempo, nós vamos disponibilizar todo o treinamento para ela, todas as ferramentas, para que ela venha e ocupe essa cadeira. Então a gente conversa com o colaborador, explica para ele, fala das mudanças da empresa, né, e tal, e o que ele precisa para chegar. Tem colaborador que vem, aproveita a oportunidade ali, absorve, cresce e vai crescer junto com a empresa, vai bombar, beleza. Mas tem aquele colaborador que tenta, no primeiro momento, fazer com que essa mudança vá nada, a consultoria vai embora, daqui a pouco volta tudo como era antes, eu quero o meu conforto de volta, eu quero a minha zona de conforto, não quero crescer. A gente tem uma estatística aí, pela minha experiência, de que mais ou menos 30% dos colaboradores não vêm com a mudança. Eles são resistentes e tem uns que a gente realmente, 30% aí você vai realmente ter que trocar. Né? Então, mais ou menos uma média que a gente passa para o empresário. Depende muito da cultura da empresa, de como que as coisas acontecem lá dentro, mas uma média aí a gente pode colocar isso aí de 30%. Quando esse colaborador começa a não vir, a não entregar, a não corresponder, o que o empresário faz? Às vezes ele adapta, ele quer adaptar o cargo à pessoa que está lá, porque ele não quer cortar aquela pessoa. Então, é um erro. Porque adianta eu conhecer, adianta eu saber, adianta eu descrever cargo, adianta eu saber quais são os prejuízos que me traz não ter essa pessoa com essas competências nesse lugar, se eu não aplico isso. Então, o conhecimento que você tem que não é aplicado, ele não vale, ele não tem validade nenhuma. Então, qualquer conhecimento que você tem hoje, que você não consegue aplicar, ele não te serve de nada, absolutamente nada. Nem gasta energia em aprender, se você não for aplicar. Não tem sentido isso. Então, esse é o erro que eu falo, assim, que a gente mais vê, é que às vezes grande parte do empresariado sabe que ele precisa de mudar, sabe onde ele tem que mudar, e ele não aplica. Não tem nada de muito novo, não tem nada de muito de rupturas. Não, ele tem que aplicar o que ele sabe que tem que fazer. E ele não faz.
Então, toda mudança que você percebe dentro da sua empresa, que você tem que fazer, mas que você não faz, por qualquer motivo que seja, que você está abrindo mão dessa mudança, em detrimento de alguém, que você está adaptando em relação a alguma situação, você está falhando como empresário. Cris, e paga um preço muito alto, então, né? Paga o preço alto. Tem pessoas, igual eu estou te falando, tem pessoas que colocam o negócio em risco. Então, às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, um profissional liberal que investiu muito na sua profissão, na sua formação, investiu em estrutura física, investiu em tecnologia, investe em mídia, e tem uma pessoa ali, às vezes ele tem uma empresa pequena, uma clínica, 3 colaboradores, 2, às vezes tem consultório, tem 1, e a pessoa que está responsável por todo o processo dele não tem capacidade e não tem mínimo interesse em ter. E aí eu fico, assim, assusta, sabe? Porque esse empresário, esse profissional, ele sabe disso, não é surpresa. Às vezes os indicadores mostram que aquela pessoa que ele acha que é tão boa, não é tanto assim, que ele não depende tanto daquela pessoa igual ele acha, né? Mas às vezes por comodismo, Cristiano já conhece meus pacientes, Cristiano já conhece meus clientes, já sabe das manias de todo mundo. Por comodismo ele prefere não trocar e manter aquilo ali. Só que ele não mede o que ele perde. Como ele não mede, ele não faz gestão, né? Porque não existe gestão sem rétara, sem métrica, não existe. Se eu não meço, eu não sei se eu estou crescendo, se eu estou diminuindo, se eu estou tendo prejuízo, o que eu estou perdendo, o que eu estou ganhando, eu não estou medindo. Então, às vezes, a gente fala para o empresário assim, mas como que você sabe que ele é um excelente colaborador? Você mede o resultado dele? Não, mas é porque ele resolve tudo. Não, às vezes ele não resolve. Às vezes a gente vê assim, colaborador que cria o problema para ele resolver. Vocês já tiveram essa experiência, assim, são pessoas que tumultuam muito, então elas criam um problema para trazer solução, né? Então a gente fala assim, cria o problema e vende a solução, para elas se promoverem. Tem pessoas que centralizam tudo, ela não forma equipe, ela não distribui o conhecimento ali, ela centraliza tudo porque ela se sente importante quando tudo passa por ela. Então ela compromete o negócio também, porque perde em tempo, perde em qualidade, porque só ela que detém o conhecimento ali. E essas coisas precisam de aparecer, né? Precisam de ser expostas, precisam de ser colocadas na mesa para o empresário poder tomar a decisão. Agora, quando você coloca o empresário, sabe, e ele não toma decisão. Esse é um erro, que é o terceiro erro, que eu acho que é o pior, porque nada vai fazer que o resultado aconteça. Porque se o próprio empresário não quer, entende que aquilo ali precisa de ser feito e não quer fazer a mudança, não está disposto a fazer, e ele sabe o prejuízo que ele está tendo, que ele está colocando o negócio dele às vezes em risco, e não muda, não adianta você conversar, não adianta você explicar, não adianta você mostrar, porque ele já sabe. Então, entra numa questão emocional, entra em outras esferas, que aí já não é mais a consultoria, nós não estamos falando mais de empresa, nós não estamos mais falando de negócio, a gente está falando de uma relação complicada ali, que envolve outros fatores que não o negócio. Né? Então, as pessoas misturam as estações todas ali, e aí fica muito complicado. Então, esse, para mim, é um erro que eu considero muito grave. São os 3 erros que eu considero muito graves, porque eles têm desdobramentos desastrosos. Né? Então, por isso que eu escolho esses 3, porque na minha vivência e na experiência que a gente tem, são erros que realmente comprometem ou parcial ou totalmente. Ou ele procrastina para mudar, que acho que também é uma questão grave, né? Você procrastinar as mudanças, ou então ver as mudanças, como você disse aí, e não quer mudar. E aí, de qualquer forma, é uma escolha que a pessoa faz, né? Sim, o procrastinar, às vezes, a gente até entende um pouco, assim, que às vezes é a questão do amadurecimento da ideia, né? Assim, que é dolorido mesmo. Ele sabe que precisa de fazer isso, mas ele ainda precisa de um tempo para poder colocar em prática. Mas chega uma hora que tem o time, né? Você não pode prolongar isso, postergar isso, procrastinar por um tempo muito alto, porque a sua empresa está pagando por isso. Então, tem um limite para isso aí, né? Às vezes a gente entende, como consultoria a gente tem que dar né? Vai da cultura da empresa, vai vários fatores que a gente leva em consideração. Mas chega um momento que a gente tem que realmente tomar a decisão se vai realmente colocar a empresa num outro rumo ou não, né? Então, se você tem o conhecimento e você não aplica,
ele não te vale absolutamente nada. Né? Então, é por aí que a gente escolheu esses 3 temas aí para poder colocar, né? Foi uma pena que a live caiu hoje, travou tantas vezes, a gente acabou perdendo a audiência aí, mas vai ficar gravado, né? Tem pessoas aqui mandando no meu particular que vai assistir depois, porque acabou realmente comprometendo aí o nosso evento, né? Mas a gente deixa gravado, vamos fazer um podcast também, né, Adriana? Porque acaba que as pessoas vão escutando aí na esteira, né? A aula, desculpa, o último bate-papo que nós tivemos com a Perla, já está lá no podcast também. Ah, sim. Publiquei hoje, tá? Tá. E aí, só para a gente concluir, então, Cris, eu sei que tem alguma coisa aí no ar, alguma novidade chegando também na Together. Conta pra gente aí o que está por vir. Ah, sim, com certeza. Essa questão, esse último erro que a gente coloca aí, que é o erro das pessoas terem conhecimento e não aplicar esse conhecimento, né? Que eu sempre bato na tecla que conhecimento que não é aplicável, ele não tem validade. Quando a gente pensa nisso, a gente fez um projetinho que se chama Game Changer, né? É a hora da virada. É a hora que realmente você tem que tomar a decisão de colocar em prática tudo que você sabe que a sua empresa precisa para ela poder crescer, para ela poder se manter no mercado. Então, a gente está muito ligada a esse último erro aí, porque realmente o que incomoda, né? O que a gente vê que é onde o empresário engasga ali, né? Ele sabe as mudanças que ele tem que fazer, mas ele não consegue colocar em prática. Ele tem o conhecimento, ele sabe da necessidade dele mais do que ninguém, né? Porque quem sou eu, uma consultora que chega, eu vou falar da empresa melhor do que a pessoa que é o dono da empresa. Ele conhece a empresa dele muito bem. E quando ele não consegue colocar isso em prática, e aí a gente fez esse projeto, que é o Game Changer, que é onde a gente trabalha realmente isso. É o empresário colocar em prática o que ele precisa de colocar, né? Realmente que ele não comprometa o resultado da empresa dele porque ele procrastina as suas decisões. Então, o Game Changer vem ao encontro disso, onde a gente precisa de que esse empresário saia da parte teórica e venha para a prática. Né? Colocar em prática tudo que ele sabe, tudo que está na cabeça dele, que ele consiga fazer a gente brinca que é o OLX, né? Desapega das pessoas, né? Dos cargos, e realmente conseguir colocar, oportunizar para a equipe dele. Eu gosto sempre de frisar isso, que eu sempre tenho essa preocupação de dar oportunidade para todas as pessoas que estão na empresa. Eu acho que isso é fundamental, você valorizar quem está com você, valorizar o seu time, dar oportunidade, porque às vezes as pessoas não tiveram treinamento, né? Nunca tiveram um líder que as desenvolveram, então a gente precisa de oportunizar as pessoas que estão no processo. Isso é fundamental. Então a gente não chega querendo cortar, querendo cabeça das pessoas, muito pelo contrário, né? A gente só precisa de que essas pessoas entendam de que essas mudanças se fazem necessárias, que o empresário tem o conhecimento para isso, que se ele ficar com esse conhecimento só para ele não colocar em prática, não vai adiantar dele em nada, né? Eu falo que é muita questão de a gente comparar, por exemplo, com a fé, né? Eu posso falar que eu tenho muita fé, que eu sou uma pessoa de fé, mas nos momentos que eu preciso de que essa fé me sustente, eu desmorono. Então, não adianta nada, né? Eu tenho que entender que eu tenho que... a filosofia caseira que está falando, colocar em prática é difícil, tem apegos limitantes, e é isso mesmo, né? A gente, esses apegos, eles prejudicam, limitam, né? E às vezes eles são responsáveis por todo esse andar em roda que a gente fica, né? A gente não consegue sair, porque se eu não consigo colocar em prática o que eu sei que tem que ser colocado, porque a mudança ela não vem se não for com essa mudança de atitude, eu não tenho um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então eu tenho que mudar. E eu sei o que eu tenho que mudar. E eu sei que eu tenho limite para fazer isso, né? Então, assim, já aconteceu, para vocês terem uma ideia, de eu pegar empresário e falar com ele, olha, se você não tem condição de fazer o que sua empresa quer, sai da frente da sua empresa na gestão, terceiriza a sua gestão e fica no comando só, mas assim, contrata um gestor. Muitas vezes a solução é essa. Olha que interessante. Ele precisa de alguém, eu brinco que às vezes eu tenho vontade de demitir o empresário, mas é verdade. Às vezes eu sugiro mesmo que ele se demita.
Porque ele está prejudicando o negócio dele. E, gente, e acontece. Acontece. Já aconteceu várias vezes do empresário entender que ele não tem condição de fazer as mudanças que a empresa dele precisa. E aí ele contrata... Questão emocional, às vezes, envolvida muito, também, né? muito. É pessoal, olha, gente, é cultura, é pessoal, é criação, é um monte de coisa que menos empresarial. A questão empresarial já é resolvida, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele, como empresário, ele sabe, ele entende, ele sabe o dano que aquilo ali traz para o negócio dele, ele tem conhecimento. O que acontece é que ele não consegue fazer as mudanças que ele precisa. E não tem nada a ver com o entendimento, não tem nada a ver com o conhecimento dele, não tem nada a ver com o que ele acredita, só que ele não consegue tomar as ações. Tem empresários que tem que ter, e aí a pessoa tem que ter uma humildade, né? Porque tem que ter um desapego, porque às vezes foi ele que criou, né? Foi ele que montou a empresa, e de repente você conclui que você, que é o dono da empresa, que montou o negócio, você não tem capacidade para gerir. Porque às vezes ele é um bom empreendedor, mas ele não é um bom gestor. E às vezes eu falo com ele, olha, não tem problema nenhum, cada um no seu quadrado. Você é muito bom em empreender, você é muito bom em relacionamento, você é muito bom em várias coisas. Usa do que você tem capacidade para o bem do seu negócio. E contrata uma pessoa para poder fazer o que você não está preparado para fazer. Então, muitas vezes, eu vou falar que já aconteceu, por quê? Porque às vezes eu preciso de uma ajuda profissional. Eu contrato um gestor de carreira que vai colocar o meu negócio no patamar que ele precisa. E aí eu alivio o meu coração, não tenho essa sofrência. Agora, quando a empresa é menor, que a gente não tem essa estrutura toda, né, para poder contratar um gestor, às vezes o negócio ainda é pequeno, então é um processo dolorido mesmo, mas você tem que escolher se você vai ter uma empresa ou se você vai ter uma ONG, né? Aí está na sua mão resolver o que você quer para o seu negócio. Aí está na sua estratégia, né? Que a gente vai lá para o primeiro ponto. Então, como você vê assim, que as coisas estão todas entrelaçadas, né? E essa brincadeira ali da ONG pegou, porque eu falo muito também com meus empresários. Às vezes eu demito eles da empresa deles, às vezes eu mando eles abrirem ONG. Mas é isso, porque a gente fala no tom de brincadeira, né? Para deixar a coisa mais leve, porque é um processo muito dolorido. Mas o meu negócio não pode estar prejudicado. Eu, mesmo sendo dono do meu negócio, eu não posso me dar o luxo de fazer com que ele não cresça e com que ele não se estabeleça no mercado, porque eu tenho limitação, né? Se eu tenho limitação, eu contrato alguém para fazer o que eu não consigo. E isso em tudo, né? Nós estamos falando aqui na gestão, mas tem gente que não tem facilidade em relacionamento. Contrata alguém, um comercial forte. Ah, eu não sou boa de venda. Contrata um comercial forte. A gente não cresce, a gente não é bom em tudo. Primeira coisa, a gente precisa de saber aonde que estão o nosso potencial e investir no nosso potencial. E o que eu não sou bom é trazer um time bom para mim, trazer uma pessoa boa comigo, né? Então, Cris, Oi. Concluindo, então, a Together está chamando todo mundo para a gestão Game Changer. Exatamente. Vamos fazer a mudança, colocar em prática, trazer o resultado, porque você abriu a sua empresa para ela prosperar, né? Para ela se manter no mercado, para ela poder crescer. Ninguém abre empresa para poder fechar, ninguém abre empresa e não quer que ela tenha sucesso. Então, o convite é esse, para o empresário colocar realmente em prática, sabe? Vai para o seu travesseiro, pensa realmente no que você já sabe que você tem que fazer, coloca um tempo de limite para ir para essa situação e resolva, porque senão daqui a um ano você vai estar com a mesma situação que você vai estar hoje. E às vezes o mercado não perdoa, né? Aí essa pandemia aí que arrastou um monte de gente que estava... olha que interessante, muita gente que estava adiando foi arrastada e algumas pessoas conseguiram, por falta de opção, com a pandemia, ter que fazer as atitudes que não tinham, né? Eu tenho um empresário aqui, grande, que falou que tinha essa pandemia, eu não posso reclamar dela em nada, porque eu fiz um limpa lá na empresa que eu não tinha condição de fazer, eu achava que eu não tinha, e a situação toda eu aproveitei aquilo ali e fiz a reforma que eu precisava. Então, é isso, pôr um prazo, arrumar pessoas que te completam, né? E pensar que o seu negócio, ele tem que prosperar, ele tem que se manter, porque tem vidas que dependem da sua empresa, né? A sua vida depende da sua empresa, você tem vários colaboradores, vários clientes que precisam do seu negócio aberto. Então,
o nosso papo de hoje nós vamos encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela queda aí, acabou prejudicando muito. Mas as pessoas estão mandando aqui que vão pedir para gravar, que vão entrar depois para poder assistir e finalizar isso aí. Tá bom? Cris, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, foi excelente Adriana, conversar com você. Obrigada, Adri. Muito E obrigada. na próxima terça-feira, tudo correndo bem, estaremos juntas aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Isso aí. Terça-feira estamos aí, né? Trazendo mais informações interessantíssimas aí para a nossa audiência. Então, tá jóia. Um beijo a todos, Deise, Marisa, pessoal que está aí, muito obrigada. Ficaram aí, insistiram até o final, né? Muito obrigada, tá? Mas vale a pena, Cris. Foi muito legal. obrigada mais foi uma muito vez. Bom. Eu adoro, eu fico aqui a noite inteira. Obrigada, gente. Tá. Um beijão pra vocês. Fica com Deus aí, tudo de bom para você. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo, pessoal. Obrigada, Deise. Obrigada, pessoal. Beijo.